não é a intervenção divina agora só. Na verdade, o que nós vamos estabelecer com esse trabalho vai ser a intervenção divina no curso de todo o ano. Ou seja, você pode não ter um emprego agora, por exemplo. Você pode não ter ou ter algum problema de saúde agora. Deus vai intervir agora. Mas veja que se você semeia só para agora, você não pode se esquecer que o ano tem quantos meses? E em 12 meses você não vai, mas por exemplo, alguém pode ser acometido de uma outra enfermidade. Então o que Deus colocou no nosso espírito é que aquilo que nós vamos provocar nesse jejum não vai ser só para Deus intervir em janeiro, é para Deus intervir em fevereiro, para Deus intervir em março, para Deus intervir em abril, para Deus intervir em maio, em junho, em julho e até em dezembro. A intervenção de Deus se fazer sentir em todas as áreas da minha e da tua vida, no nome de Jesus. Amém. Veja, a Bíblia fala aqui na passagem que nós acabamos de ler, ficou bem claro duas coisas. Que primeiro, quando se clama, Deus ouve. E segundo, quando Deus ouve, Ele se move no sentido de fazer o quê? De responder aquilo que Ele ouviu. E nesses 7 dias eu tenho uma fé plena, eu tenho uma convicção plena no meu coração, que da mesma forma que o salmista estava aflito e clamou Deus para intervir na aflição dele, e Deus interviu, da mesma forma que eu e você estamos com alguma aflição, eu tenho a convicção que nós vamos clamar Deus, e Deus vai ouvir, e não só vai ouvir, como vai intervir para trazer cura, como vai intervir para trazer libertação, como vai intervir para trazer restauração, como vai intervir para trazer transformação. Eu tenho a plena convicção que nesses 7 dias e no decorrer de todo o ano de 2023, qualquer coisa que for aflição sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, nós vamos experimentar liberdade e libertação da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém está nessa fé comigo nessa noite? Vamos lá, celebra o nome do Senhor Jesus bem forte. Aleluia. Veja, a palavra, na verdade o nosso jejum ele é constituído por 2 palavras. Há uma palavra que ela é clara e é evidente, que é a palavra o quê? Divina. Que pressupõe o quê? Vamos lá, que pressupõe o quê? Deus. Quando se fala de divindade, está-se a falar nada mais, nada menos do que Deus. O que nós estaremos buscando nesses 7 dias vai ser a intervenção. E veja, o que é na verdade a palavra intervenção? Provavelmente se você for para o dicionário, você vai encontrar vários sentidos ou vários significados, e você vai ver, por exemplo, que se você fizer essa busca, que alguns sentidos inclusive mudam de acordo com o dicionário ou de acordo com a visão que se quer aplicar, amém? E nós aqui trouxemos um pouco no cerne da visão que nós queremos trazer para a igreja. Então a palavra intervenção, ela é o ato de exercer influência em determinada situação na tentativa de alterar o seu resultado ou seu estado. Ou seja, quando há uma intervenção, nós estamos mudando o estado normal ou o estado que alguma coisa se encontra. Pode ser normal, como pode ser o quê? Anormal. Sempre que há uma intervenção, é no sentido de se mudar o estado, a forma, a condição que alguma coisa se apresenta naquele momento. E essa forma pode ser positiva, como pode ser o quê? Negativa. Essa forma pode ser normal, como pode ser anormal. E nesses 7 dias Deus manda falar para alguém: qualquer coisa que estava anormal na tua vida, a mão de Deus vai intervir para mudar completamente o estado no nome de Jesus. Qualquer coisa que estava anormal na tua vida espiritual, qualquer coisa que estava anormal na tua saúde, qualquer coisa que estava anormal na tua casa e na tua família, a mão de Deus vai descer, a mão de Deus vai se mover para alterar positivamente o estado dessa situação, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Veja, a palavra intervenção, ela pressupõe... A palavra intervenção é essa palavra. Ela pressupõe uma interferência em alguma coisa. Aleluia. Por exemplo, deixa aqui ver um exemplo. Há uma expressão que às vezes dizem, que às vezes se usa muito nos seus no ramo da medicina, que é intervenção o quê? Cirúrgica. O que a intervenção cirúrgica pressupõe? Pressupõe que alguém tem, aqui entre aspas, alguma o quê? Anomalia no corpo. E a única forma de se corrigir aquilo que não está bem, a única forma de mudar o estado daquela situação, não é por meio de comprimidos, não é por meio de xaropes. É preciso alguém pegar um bisturi, algum laser ou alguma coisa, ou seja lá qual for a técnica que vai ser usada para fazer o quê? Para mudar o estado que aquela coisa o quê? Se encontra. Alguém está percebendo o que o pastor está dizendo? Ou seja, alguém tem um mioma, alguém tem um quisto, alguém tem uma dor, alguém tem algum desvio, alguém tem algum problema qualquer. E o médico olha para a situação daquele paciente e diz: isso não se combate com comprimidos, isso não se combate com pomadas, isso não se combate com medicina tradicional, isso não se combate com soros, isso não se combate com cremes, isso não se combate com isso ou com aquilo outro. A única forma de nós trazermos a vida, a saúde, essa coisa que não está a funcionar em condições na vida dessa pessoa, é por meio de uma intervenção cirúrgica. Qualquer coisa na minha e na tua vida que não estava a funcionar bem, qualquer coisa na minha e na tua vida que não estava em condições, que não pode ser mudada pela ajuda do homem, que não pode ser mudada pela mão do homem, que não pode ser mudada pelo teu esforço natural, nós estamos a declarar e a estabelecer nessa noite, na abertura dos nossos 7 dias de jejum, assim como o médico pega um bisturi para fazer uma intervenção e curar alguém, Deus vai estender a sua mão, e qualquer coisa que eu e você não podemos mudar pela força da nossa mão, vai ser mudada pela força da intervenção da mão de Deus. Qualquer coisa que a minha mão não pode remover, a mão de Deus vai remover. Qualquer coisa que a tua mão não pode remover, a mão de Deus vai remover. Qualquer coisa que a tua mão não pode tirar, a mão de Deus vai tirar. Qualquer coisa que a tua força não pode cancelar, a mão de Deus vai cancelar. Qualquer nível que o teu pé não pode te colocar, a mão de Deus vai entrar para causar uma interferência e te colocar na dimensão que os teus próprios pés não podem te levar. Qualquer coisa que a mão do homem não pode te trazer, qualquer porta que a força do homem não pode abrir, a mão de Deus vai se manifestar e ela vai abrir portas, ela vai abrir caminhos, ela vai trazer elevação, ela vai trazer promoção, ela vai trazer crescimento, ela vai trazer respostas, ela vai trazer resultados em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, alguém dá um amém bem forte. Alguém dá um amém bem forte. Alguém dá um amém bem forte. Vamos lá, alguém dá um amém bem forte ao Rei da Glória. O salmista, veja, ele nos deixa bem claro que na condição em que ele se encontrava, ele tinha aflições e medos. E ele deixa bem claro que eram coisas, veja, pressupõe-se aqui ao lermos esses salmos, que eram coisas que a mão dele não podia mudar, que algumas dessas questões poderiam trazer vergonha sobre ele, e por essa razão ele tomou a decisão mais acertada de todas. Qual foi, pastor? Correr ao encontro da glória de Deus, correr ao encontro da presença de Deus. Apresentou a Deus os seus medos, apresentou a Deus as suas aflições, apresentou a Deus o que estava fora do controle, e lá embaixo ele vai falar: eu clamei a Deus pela sua intervenção. E não é que Deus me ouviu e interveio naquilo que eu clamei a Deus pela sua manifestação, pela sua ajuda, pelo seu socorro. E não é que surpreendentemente eu vi naquilo que me afligia a mão de Deus se manifestar. E veja, minha Bíblia e a tua Bíblia, provavelmente elas dizem que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Significa que se alguém ontem clamou por socorro e viu a manifestação da glória, da graça e do poder de Deus, nesses 7 dias, quando eu e você clamamos por socorro,
socorro, clamamos por ajuda, clamamos por escape, clamamos por libertação, nós veremos a manifestação da glória e do poder de Deus na nossa vida e na nossa situação. Só quem vai ver a ajuda de Deus, só quem vai ver a intervenção de Deus, vai dar um glória a Deus bem alto para sacudir a poeira desse lugar. Veja, a intervenção divina, ela pressupõe, ouça, a ajuda de Deus na vida do homem, só que pressupõe a ajuda de Deus na vida do homem em situações que o homem não pode fazer e não pode resolver. Por exemplo, Deus não vai espalhar currículo por você. Você vai ter que espalhar o currículo, mas Deus vai intervir para, no meio de milhares de currículos, por exemplo, o teu currículo ser o currículo que? Aprovado. Por exemplo, Deus não vai, e aqui entre aspas, escolher um parceiro por você. Você vai ter que, em algum momento, se envolver na escolha de dizer se o Francisco serve ou não, se a Joaquina serve ou não. E naquilo que você vai escolher, Deus pode intervir para manifestar a vontade dele, que pode ser boa, perfeita e agradável, ou simplesmente a vontade que é permissiva. Deus não vai, como é que se diz aquilo? Zungar o teu negócio. Há uma estação que eu e você saímos para divulgar o que nós temos. A intervenção de Deus vai ser no sentido de nos dar favor diante dos homens, pois os homens dizem: eu quero comprar, eu quero me associar, eu quero investir, eu quero fazer parte. Mas Deus só vai fazer isso quando eu fizer o quê? A minha parte. Então a intervenção de Deus, ela pressupõe a ajuda de Deus na vida dos homens, mas é ajuda sobre aquilo que o homem não pode fazer. Deus não vai tomar banho por você, Deus não vai engomar por você, Deus não vai te calçar o sapato, Deus não vai pensar por você. Vai ter momentos que você que vai ter que colocar o cérebro a funcionar. Deus não vai acordar por você, Deus vai te dar a vida no corpo, mas você que vai ter que fazer o esforço para sair da cama e correr atrás do prejuízo. E nessa nossa corrida atrás do prejuízo, Deus vai trazer o complemento. Ou seja, eu faço a minha parte para que Deus faça o quê? A parte dele. Eu faço o que eu posso fazer para que Deus faça o quê? O que eu não posso fazer. Você percebeu? Você faz o que você consegue fazer, você faz o que você pode fazer, você faz o que você tem a habilidade e a capacidade de fazer, para que Deus venha e faça naquilo que você consegue, ou melhor, naquilo que você não consegue fazer, ou melhor, para que Deus venha e faça naquilo que você consegue fazer o que você não consegue fazer. Aonde há alguma resistência, o que você vai fazer o quê? É chegar diante do sítio que há resistência. De fazer passar a resistência não é tua responsabilidade, é responsabilidade de quem? De Deus. Chegar até as muralhas de Jericó não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade de Josué e do povo de Israel. Mas deixar cair as muralhas, aí já é responsabilidade de quem? De Deus. Só que depois das muralhas caírem, matar os adversários lá dentro já não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade de Josué e do povo que está com ele. Então o que é a intervenção? A intervenção é a ajuda de Deus no que você não pode fazer. Porque, veja, porque se a gente não traz a verdade dessa forma, nós vamos estar a gerar o quê? Cristãos preguiçosos. Cristãos que vão estar todos os dias fechados dentro das suas casas a contar que vai vir um anjo para trazer pão e carne e fubá e farinha e azeite e roupa e dinheiro para pagar renda e emprego. Não. Vai ter uma estação que eu e você vamos ter que sair debaixo do sol. E quando nós saímos debaixo do sol, a Bíblia vai falar que você vai estar andando debaixo do sol, mas o sol e a lua não vão te molestar. Por quê? Porque Deus não vai permitir que o sol te castigue, mesmo que você esteja andando debaixo do sol. Mas você vai ter que fazer o quê? Andar debaixo do sol.
Você vai ter que sair à rua, você vai ter que bater portas, você vai ter que se associar, você vai ter que desenhar planos, você vai ter que desenhar projetos. E quando tudo estiver aparentemente estagnado, aí vem o quê? A intervenção divina. Eu posso ouvir um amém? Veja, por exemplo, a graça, que é a dispensação que nós nos encontramos, que é uma das palavras que é muito pregada, cada um com a sua visão, com a sua perspectiva, uns corretos, outros errados. Por exemplo, o que é a graça? A graça, na verdade, é o quê? É a intervenção de Deus na vida de quem? Dos homens. Para fazer o quê? Para facilitar os homens a terem acesso a coisas que de forma normal, fora da graça, os homens não acederiam. Por quê? Porque no pecado do primeiro Adão, não é? Veio o quê? A condenação de toda a humanidade. Foi necessário o segundo Adão vir para trazer o quê? A redenção de toda a humanidade. Com a redenção conquistada pelo segundo Adão, que é Jesus, se abriu essa dispensação da graça. O que é a graça? É Deus olhar para mim, olhar para você e saber que nós não éramos dignos, que nós não éramos merecedores de entrar no Santo dos Santos, de entrar na sua presença, de desenvolvermos determinadas coisas, e Ele fazer o que? Eu tenho que intervir na humanidade para permitir a humanidade realizar, produzir, fazer coisas que sem essa minha intervenção eles não conseguiriam ou não poderiam o quê? Fazer. O que eu não posso fazer, Deus vem e faz o quê? Complementa. Mas o que eu posso e eu devo fazer, eu tenho que fazer. A graça é a intervenção, anote aí. A graça é nada mais, nada menos do que a intervenção de Deus na humanidade para nos ajudar a produzir resultados e frutos e colheitas que de outra forma não produziríamos. A graça é Deus intervindo na humanidade para nos ajudar a alcançar coisas que sem essa graça, sem esse favor imerecido, eu e você provavelmente não realizaríamos, não conseguiríamos. Há uma estação que o homem faz e a outra estação que Deus intervém para trazer ao homem o que o homem não consegue fazer. Atos capítulo de número 2, não precisa abrir, só anota. A Bíblia conta-nos, por exemplo, da descida do quê? Come on somebody. Do Espírito Santo, que é o famoso Pentecostes. O que é o Pentecostes? Ou melhor, o que é a descida do Espírito Santo? A descida do Espírito Santo é nada mais, nada menos do que a intervenção divina. Porque a Bíblia vai falar que Jesus, enquanto se despedia dos discípulos, Ele vai dizer, deixando claro, e nas suas últimas mensagens, Jesus deixa bem claro que vocês vão pregar, que vocês vão até os confins da terra, mas ouçam, vocês não vão conseguir fazer isso sem que desça sobre vocês o quê? A virtude do Espírito. Então, o Deus Todo-Poderoso sabia que Pedro, João, Tiago, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, tantos outros que já estavam na estação de Cristo, como alguns outros que vieram a ser levantados após a subida de Cristo, Deus sabia que por mais que eles quisessem, sem a ajuda de Deus, eles não conseguiriam fazer o que eles conseguiram fazer. É por essa razão que Jesus vai dizer, eu vou, mas Deus vai mandar o quê? O ajudador. O que é o Espírito Santo? O que aconteceu no livro de Atos capítulo número 2? O que aconteceu no livro de Atos capítulo número 2 foi a intervenção de Deus para ajudar homens normais, para ajudar homens comuns, para ajudar até homens incapacitados a produzirem resultados extraordinários, a produzirem resultados sobrenaturais. Porque Deus sabia que Pedro, pela sua própria boca e pelo seu próprio conhecimento, sem a ajuda do Espírito, sem a intervenção do divino, ele nunca conseguiria fazer 3.000 pessoas se converterem. Mas quando Deus trouxe a intervenção, Pedro saiu à rua e pregou, e mais de 3.000 pessoas disseram, nós queremos esse Jesus que você está pregando.
pastor, eu ouvi, mas eu não entendi. Então ouça, o que eu estou a lhe dizer é que quando a intervenção divina vier sobre a tua vida, nesses 7 dias, você vai começar a produzir coisas que de forma normal você não produziria. Você vai começar a alcançar coisas que de forma normal você não alcançaria. Você vai conseguir realizar coisas que pela força do teu próprio braço, que pelo teu próprio intelecto, você não realizaria e não alcançaria. E quando ouça, você vai ter que ter a fidelidade de no final, quando alguém lhe perguntar como é que você chegou até aí, como é que você conseguiu isso, como é que você produziu isso, como é que você alcançou isso, como é que essa porta se abriu, a única coisa que eu e você teremos de declarar a essas pessoas não foi nada mais e nada menos do que a intervenção divina. Veja aí, o que acontece? O pastor disse que a minha mensagem ia ser rápida. Eu já estou no meio, quase. Alguém falou amém. Alguém quer que eu termine a pregação, então eu vou terminar. Só por causa dessa pessoa que quer que eu termine a pregação. Então veja, o que acontece quando a intervenção divina vem? Se você quiser, você pode também colocar o que acontece quando Deus intervém numa situação. É por essa razão que eu entendo e acredito, e aqui pensando em torno dessa temática, eu entendo e acredito que é tolice um cristão, de facto, caminhar na vida sem a ajuda de Deus. Por exemplo, é tolice um cristão, de facto. É por isso que em 2023 eu e você temos que fazer crescer o nível da nossa relação com o Espírito de Deus. Porque veja, é um fracasso declarado eu caminhar de janeiro a dezembro sem desenvolver um relacionamento estreito com o Espírito de Deus, quando na verdade o Espírito veio para me ajudar na minha caminhada. É tolice eu tentar saber como prosperar, como crescer, como dar certo nisso, como resolver aquilo, como afetar minha casa, como afetar minha família, mas fazer isso tudo da minha forma, com a minha mente, com o meu braço, quando o Espírito está aqui disponível para intervir naquilo que eu tenho dificuldades de resolver, quando o Espírito está aqui disponível para intervir naquilo que a minha palavra e a minha mão não conseguem mudar. O meu e o teu sucesso na caminhada cristã está condicionado ao tanto que nós dependemos da ajuda de Deus para resolver aquilo que a minha mão e a tua mão não conseguem resolver. Veja, o que nós queremos lhe trazer, na verdade, nesses dias de jejum, não é só a cura. Na verdade, o nosso principal propósito não é te ajudar a conseguir um carro. Na verdade, o nosso principal propósito não é conseguir te ajudar a conseguir um marido, uma mulher, um emprego pela força da tua oração. Essas coisas vão ser consequência. Na verdade, o nosso principal propósito é te levar a uma dimensão e de uma estação em que você olha para Deus antes de olhar para o homem, que você olha para Deus mais do que olha para a situação, que você olha para o poder do Altíssimo mais do que você olha para as dificuldades e para as necessidades, que você olha e confia no braço forte de Deus, ao qual a Bíblia vai dizer que está toda a força e todo o poder, mais do que você confia no braço do PCA, no braço do diretor, no braço do juiz, no braço do pai, no braço da mãe. Ou seja, o nosso principal propósito é carregar essa igreja a uma dimensão de intimidade, relacionamento e dependência total aos braços de Yahweh, naquilo que não é minha competência a desenvolver ou fazer. E ouça, eu tenho plena convicção, porque as Sagradas Escrituras elas não mentem, que quando eu e você andarmos de fato e de verdade nessa dimensão, as coisas vão nos perseguir, as coisas vão nos seguir. Eu estava hoje a meditar, deitado a pensar sobre a caminhada e o ministério de Jesus Cristo, e eu nunca vi. E algumas pessoas, por exemplo, quando ouvem pastores a falarem isso, eles dizem: ah não, mas Jesus é Jesus. Sim, esse Jesus que é Jesus disse: se você acreditar, vai fazer o mesmo que eu fiz e vai fazer mais. Então eu acredito que eu posso fazer o que ele fez e posso fazer mais. Por exemplo, eu nunca vi, você acredita que eu nunca vi Jesus passar necessidade?
Eu nunca encontrei nenhuma narrativa dos apóstolos e dos discípulos que privaram com Jesus a dizer assim: olha, seguir o mestre foi difícil, porque houveram dias que nós nem tínhamos o que comer. Pastor, não está a perceber? Significa que você pode viver uma dimensão na terra em que não vai te faltar o que comer. E veja que algumas pessoas falam: mas comida, porque tem pessoas que lutam para comer. Eu nunca vi nenhum discípulo contar: nós não tínhamos o que comer, passamos mal. As únicas vezes que não havia comida era quando ele estava no deserto a pregar para milhares. E mesmo não havendo para milhares, ele fez surgir comida para milhares. Pastor, não está entendendo? Significa que eu e você podemos ter uma ligação tão profunda com Deus que você chega na tua casa, hoje não tem, e você vai declarar, e amanhã vai ter. Ou seja, o Cristo que eu e você conhecemos, Ele é o Cristo que não aceita dificuldades e faltas. Mas para experimentar essa dimensão de vida é preciso subir a montanha, é preciso esforço, entrega, dedicação, sacrifício, motivação correta no teu coração. Porque no caminho Satanás vai vir te tentar. No caminho Satanás vai vir com propostas, vai vir fome. A Bíblia vai falar, por exemplo, que nos 40 dias e 40 noites que Jesus estava a jejuar, o que é que ele sentiu? Ele sentiu fome. Mas você vai ver que mesmo ele tendo sentido fome, agora veja, os únicos momentos que Jesus sentiu fome não foi porque faltou comida, foi porque ele se permitiu passar fome. Nós tínhamos uma visão errada de Deus. Os únicos dias que Jesus passou fome foi porque ele se permitiu. E é por essa razão. E o próprio Satanás sabia: esse aqui tem poder. Oi, por que Satanás estava lhe pedindo para ele transformar pão em pedra? Porque ele sabia que se Jesus dissesse para aquelas pedras se transformarem em pão, se transformariam em pão. Satanás, ouça, nada do que Satanás estava a pedir a Jesus para fazer não é porque Jesus não tinha capacidade de fazer. Era Jesus a nos ensinar que vai ter dias que Satanás vai vir com propostas, mas você vai ter que negar as propostas de Satanás para se manter firme ao propósito de Deus. E quando eu e você nos mantivermos firmes ao propósito de Deus, lá no final da jornada e da caminhada, Deus vai me honrar, Deus vai te honrar, Deus vai me exaltar, Deus vai te exaltar. Porque no princípio nós tivemos força suficiente para dizer não a Satanás quando ele trouxe propostas que poderiam nos livrar ou nos tirar do propósito. Então veja, o que Jesus estava a fazer aí é o quê? Era construir algo que ia lhe levar a viver 3 anos na terra de um impacto incomum. Ia lhe levar a viver 3 anos na terra coisas que nenhum profeta antes dele viveu. Ia lhe levar a viver na terra, a reproduzir, a fazer coisas que nenhum profeta antes dele produziu. Então eu não posso te levar uma visão do carro, eu não posso te levar uma visão da casa, do marido, do emprego. Eu tenho que te levar uma visão do divino, uma visão de intimidade com o divino. Porque vai chegar uma estação que quando você estiver tão acoplado com o divino, vão bater a tua porta para pagar imposto, e você vai dizer: amanhã por essa hora vai aparecer dinheiro na minha conta. E surpreendentemente amanhã você ir consultar e o dinheiro aparecer na tua conta. Não foi isso literalmente que aconteceu com o mestre? Ou seja, vieram cobrar impostos. Você, se for ler a história, você vai entender que não era a obrigação de Jesus pagar o imposto, mas Jesus paga o imposto para não dar motivo dos fariseus dizerem: olha, fuga ao fisco, não pagou imposto, e papapá e papapá. E você vai ver que naquele momento dá-nos a ideia de que não havia. Mas só que aquele que está em Deus não tem falta de nada. Ou seja, aquele que está em Deus, eu às vezes faço esse exercício sempre com a pastora. Às vezes, não, temos que comprar isso, temos que comprar aquilo. E eu digo que às vezes a pastora também diz. E quando nós dizemos o contrário, o outro começa a perguntar: o quê? O quê? O quê? Para fazer nos entender. Às vezes dizemos: não, eu digo, o meu dinheiro ainda não está disponível para poder pagar isso. Eu não digo, eu não tenho dinheiro.
Esse é um exercício que eu e você temos que fazer todos os dias da nossa vida. Nunca declarar: eu não tenho dinheiro para comprar isso, eu não tenho dinheiro para pagar aquilo. Eu tenho dinheiro para pagar tudo o que eu quiser pagar, só não está disponível ainda. Só não está disponível esse $1 milhão. Eu tenho mais do que $1 milhão. Só não está disponível esse 15 bilhões de dólares. Eu tenho mais do que 15 bilhões de dólares. E daqui a nada, quando o caixa forte decidir liberar, ele vai liberar. Eu não comprei o Ranger, não é porque eu não tenho dinheiro para comprar o Ranger, é porque o dinheiro ainda não está disponível. Eu não tenho a casa naquele condomínio XPTO, não é porque eu não tenho dinheiro para pagar isso, é só porque esse dinheiro não está disponível. E daqui a nada, o caixa forte vai liberar esse dinheiro e eu vou comprar o carro dos meus sonhos, a casa dos meus sonhos, o jato dos meus sonhos, fazer as viagens dos meus sonhos. E isso que eu estou a falar para mim, eu estou a falar para ti no nome de Jesus. Mas quando é que eu e você vamos ter essa mentalidade de que vamos orar para os enfermos e eles ficarem curados, de que vamos orar para os mortos e eles ressuscitarem? Veja, o grande problema é como o problema da nação. Às vezes nós focamos no problema. Na verdade, o que nós temos que fazer não é focar no problema, é focar o quê? Na causa do problema. Eu não posso dizer: receba o teu carro. Eu tenho que te dizer o que você tem que desenvolver para você não receber só carro, você receber na vida, alcançar e produzir tudo o que você quiser alcançar pela força da tua espiritualidade. Por quê, pastor? Porque a vida é espiritual. Ouça, há uma dimensão em Deus que tem uma casa com teu nome, que tem um marido com teu nome, que tem uma esposa com teu nome, que tem um carro com teu nome. Eu e você temos que desenvolver a força e o poder espiritual suficiente para conseguir operar nessa dimensão e trazer para o físico a tua cura, a tua saúde, a tua libertação, os teus dons, o teu progresso, o teu avanço, os teus resultados. Veja, em Cristo nós não somos chamados a lutar da forma e na velocidade e com as armas que o mundo luta. É por essa razão que o apóstolo vai dizer que as armas do nosso combate, eles não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Ou seja, se você é cristão, está em Cristo, não pode suar. Eu vi uma notícia aí qualquer, eu não sei se é verdadeira ou falsa, de que a AGT abriu concurso público, né? É verdadeira? Quantas vagas? Quantas? 360. Para quantos bilhões? É normal? Não, não é normal. Mas veja, por exemplo, eu não sei quem vai concorrer. Se você tem essa fé, que Deus te dê graça, te dê favor. Mas, por exemplo, e vou ser sincero, as conversas aqui, aquilo aí já tem dono, é só para o inglês ver. Você não fala já, o pastor só está a reproduzir o que as pessoas falam. Essa não é a minha fala. Naquilo já tem dono, é o filho do diretor, é a filha da diretora, é o filho do Antônio do Ciclano. Pode ser. E também não vamos aqui tapar o sol com a peneira, conhecemos o sistema em que fazemos parte. Mas veja, você pode estar tão cheio do poder de Deus e dizer: eu não quero saber se disseram que aquilo já tem dono, eu não quero saber se as vagas todas já estão marcadas, eu só sei que o meu currículo vai chegar lá, alguém vai se atrapalhar. Aonde era para meter o nome da Joaquina, vão meter o meu nome. Aonde era para meter o nome do filho do Antônio, vão meter o nome do meu filho. Aonde era para meter o nome do pai do Manuel, vão meter o nome do meu pai. Hoje eu estou a determinar a intervenção divina nesse processo. Ao invés de nós fazermos o quê? O que todo mundo está fazendo. Não adianta aí, meu irmão. Aí você não vai entrar. Meu irmão, teu pai é quem? Que pergunta é essa? O teu pai é quem? Você não sabe quem é o meu pai? O meu pai é dono de todas as AGTs do mundo. Antes das AGTs serem AGTs, ele já era. Ei, mano, esquece. Não adianta perder tempo. É gastar papel, é gastar internet, é gastar suor. Não. Eu e você podemos desenvolver algo, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Nós sermos tão strong no espírito e dizer: ouve, o cara que vai dar enter vai escrever o meu nome sem ele ver o meu currículo. E vai escrever o meu número de telefone sem ele ver. Ele é para meter Manuela, ele vai meter Manuel, que é o meu nome, e vão me ligar e eu vou conseguir essa vaga. E você tem a fé e a convicção, e você assustar daqui a X tempo te chamarem para entrevista, e a pessoa que está a te entrevistar
Ele está assustado porque ele está a perguntar: se esse entrou, deve ser filho de alguém. E veja que essa pessoa não vai estar errada, porque você é filho de alguém. Oh, alguém me dá um amém bem forte. Por quê? Porque se eu tivesse que te ensinar como o mundo te ensina, o mundo ia te dizer: tens que procurar um diretor, tens que procurar o PCA, tens que namorar com fulano, tens que namorar com a ciclana. Olha, estão a pedir 2 milhões, estão a pedir 1 milhão. O mundo ia te ensinar isso. Mas como as armas da nossa milícia não são carnais, eu nunca vou abrir a minha boca para te dizer: paga 1 milhão para conseguir essa vaga. Eu nunca vou abrir a minha boca para te dizer: namora com o senhor fulano, ou com a senhora fulana, ou bajula fulano, ou bajula ciclano para poder entrar. A minha boca vai ser para te dizer: o teu Deus é o dono do universo. O céu e a terra e a tua plenitude lhe pertencem. Então a AGT, a Sonangol, o BPC, a Unitel, a Movicel, a Africel, seja qual empresa for, está no universo que lhe pertence, então também lhe pertence. Então vai falar com o teu Deus, que é o dono daquilo, para ele fazer uma intervenção e para você conseguir um acesso àquilo. Ouça, vão ter estações na minha e na tua vida. Ouça, que eu e você vamos tentar andar como o mundo vai andar, e tudo que nós vamos alcançar é cansaço. E nessas estações muitos vão pensar que é espírito familiar, muitos vão pensar que é bruxaria, muitos vão pensar que é feitiçaria. É simplesmente Deus a reprovar as minhas técnicas, porque eu estou a fazer como o mundo faz, porque eu estou a agir como o mundo age, quando na verdade a minha ação, Jesus era o exemplo vivo disso. Na verdade a nossa ação não começa às 8 horas da manhã. A nossa ação começa a hora como essa, 22, 23, a declarar para o dia de amanhã. Às 8 horas as pessoas estão a pensar que você só está a começar agora. Ei, eu já comecei ontem, hoje eu só vim para manifestar. É por isso que eu e você às vezes temos a hora, mas eu estou a pensar que é de manhã. É por isso que eu e você às vezes experimentamos algumas frustrações. Por quê? Porque falhamos no alvo, porque falhamos na direção. Mas 2023 é o ano que Deus vai te ajudar, é o ano que Deus vai me ajudar a caminhar debaixo da glória e não cometer os mesmos erros que cometemos nos anos passados, e cometer mais acertos do que erro nessa caminhada, e termos resultados maiores e melhores do que os resultados que tivemos no passado. Alguém pode me dar um amém bem forte? Então veja, aqui por conta do nosso tempo, o que acontece quando Deus intervém numa situação? Primeira coisa, e aqui pegando um pouco na nossa definição de intervenção, quando Deus intervém numa situação, o curso das coisas é alterado. Toda vez que você clamar e experimentar a intervenção divina, a primeira coisa que vai acontecer é mudar o curso da coisa. O que é o curso? É a direção da coisa, é o sentido da coisa. Se estava para te levar para a morte, quando Deus intervir, vai te tirar da morte e vai te trazer para a vida. Se estava para te levar para a vergonha, quando Deus intervir, vai te tirar da vergonha e vai te levar para uma estação de dupla honra. Se estava a te levar para uma direção de fracasso, Deus vai te tirar do fracasso e vai te levar para uma dimensão de sucesso total e absoluto. Se estava para te levar numa estação de escassez, quando Deus intervir, você sai da escassez e entra na estação da abundância completa. Então veja, a primeira coisa que vai acontecer na minha e na tua vida, na minha e na tua casa, na minha e na tua família, no nosso ministério em 2023, é que Deus vai fazer o quê? Deus vai mudar o curso das coisas. Quando Deus intervém, o curso das coisas é alterado. Segundo ponto, quando Deus intervém, a ajuda vem. Salmos capítulo de número 46. A Bíblia vai falar que Deus é a nossa ajuda e Ele é o quê? O nosso socorro o quê? Bem presente na angústia. Deus é a nossa ajuda e Ele é o quê? O nosso socorro bem presente na aflição. Quando Deus intervém, a ajuda vem. Se Deus, eu não sei como é que se diz, interveio, é assim que se diz, né? Ou interviu.
Acho que é interveio, interviu está mais para inglês, né? Se Deus interveio em alguma coisa, a ajuda chegou naquela coisa. Porque quando Deus vem, a ajuda veio. Quando Deus veio, o socorro chegou. Quando Deus vem, o favor chegou. Quando Deus vem, a resposta chegou. Quando Deus vem, o resultado é alterado. Amém. Então, quando Deus intervém, a ajuda vem. Alguém diga: quando Deus intervém, a ajuda vem. Vamos lá, mais uma vez bem forte. Quando Deus intervém, a ajuda vem. Amém. Terceiro ponto: quando Deus intervém, as fortalezas caem sobrenaturalmente. Quando Deus intervém, as fortalezas caem sobrenaturalmente. E eu quero declarar e decretar para a vida de alguém no nome de Jesus: qualquer fortaleza que resistia te deixar passar para um outro nível, para uma outra dimensão, para uma outra estação, para um outro estágio, para uma outra banda, eu quero declarar e decretar nesses 7 dias, pela força da intervenção de Deus, todas as fortalezas vão cair por terra em nome de Jesus. Alguém diga amém. Josué capítulo de número 6 é a prova viva de que what God cannot do doesn't exist. O que Deus não pode fazer não existe. A Bíblia vai falar, e você conhece a história: Moisés morre, Deus levanta Josué, tendo bom ânimo, vai até ali, chega nas fortalezas. Deus, estamos aqui nos termos de Jericó, o que é que vamos fazer? Girem as muralhas durante o quê? 7 dias. E na 7ª vez, vocês vão dar um grande grito. E o que é que vai acontecer? Quando vocês gritarem, as fortalezas vão se fender e as fortalezas vão cair. O que é que nós vemos na história de Josué, quando da tomada de posse de Jericó? Que aquilo não é força da profecia, aquilo é força clara do quê? Da intervenção de Deus. Pastor, por que não é força da profecia? Porque o profeta não sabia o que fazer. Não foi Josué que disse: eu tive uma visão e na visão eu vi. Não. Deus é que lhe falou: você vai fazer isso. E quando você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Ou seja, eu vou intervir nessa situação, Josué. Se esses homens que estão aí dentro acham que são intocáveis, se esses homens que estão aí dentro acham que são indestronáveis, se esses homens que estão aí dentro acham que estão seguros, não existe segurança suficiente que Deus não pode colocar a mão e abater. Oh, eu quero falar para a vida de alguém: qualquer homem forte na tua vida, qualquer homem forte na tua casa, qualquer homem forte no teu destino, qualquer homem forte na tua família, que diga: eu estou aqui durante X tempo e nunca ninguém me destronou, e nunca ninguém me abateu, e nunca ninguém me destruiu, e nunca ninguém me deixou cair. Nesses 7 dias, a mão do Todo-Poderoso vai se manifestar. E quem achava que não ia cair da cadeira, nós estamos a declarar: caia dessa cadeira no nome de Jesus, caia dessa cadeira no nome de Jesus. A mão de Deus derrote os teus adversários em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque essa era a fama do povo de Jericó, a nação intocável. E veja, Jericó tinha 2 grandes trunfos. O primeiro trunfo eram as suas muralhas, e o segundo trunfo eram os seus gigantes. Só que o gigante de todos os gigantes é o nosso Deus. Como assim, pastor? A Bíblia fala que Deus está sentado no seu trono e faz da terra o estrado dos seus pés. Ou seja, Deus é tão grande que não há espaço para o pé dele pisar no céu. O pé dele sai do céu até a terra.
Então não importa o que está contra a tua vida, contra a tua casa e contra o teu destino, que se arrogue ser gigante. Há um gigante maior, e pela força desse gigante maior, qualquer doença gigante, qualquer maldição gigante, qualquer luta gigante, qualquer problema gigante vai cair por terra na totalidade na tua vida, vai cair por terra na totalidade na tua casa, vai cair por terra na totalidade na tua família, em o nome de Jesus Cristo. Alguém diga amém. Quando Deus intervém, as fortalezas caem sobrenaturalmente. Esse é o nosso ponto que? Vamos pegar o quarto agora, não é? O que acontece quando Deus intervém? Quando Deus intervém, o mar se abre. Eu quero profetizar e declarar para a vida de alguém no nome de Jesus. Qualquer coisa na tua vida que está fechada, qualquer coisa na tua vida que está trancada, eu quero estabelecer e determinar nesses 7 dias, se abra no nome de Jesus. Eu disse nesses 7 dias, qualquer coisa trancada, fechada na tua vida, na tua casa, na tua família, nós estabelecemos, se abra pela mão de Deus, se abra pela intervenção divina, se abra pelo poder soberano de Deus, se abra pelo poder sobrenatural do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Veja, por que o mar se abre? A exemplo de Josué, fica aqui bem claro que o mar se abre porque é força do que? Da intervenção divina. Por que é força da intervenção divina? Porque não foi a força do profeta Moisés. Nem o próprio Moisés tinha noção de que o que ele tinha em mãos poderia provocar o que? A abertura do mar. Mas eu e você também sabemos que na verdade era só Deus a tornar Moisés participante de uma grande obra. Era só Deus a tornar Moisés participante de um grande feito. Era só Deus a tornar Moisés participante de um grande milagre. Porque em condições normais, eu e você estamos plenamente convictos que é impossível alguém ir para a ilha e bater no mar com uma vara e o mar se abrir. Não tem como ser a força do profeta. A única razão plausível para justificar a abertura do mar ao ponto do mar se tornar terra seca não é outra senão a intervenção do divino. E qualquer coisa, ouça, que na tua vida a tua mão não consegue provocar, a mão de nenhum homem consegue provocar, eu quero estabelecer a partir dessa noite, eu quero estabelecer a partir desse dia, a mão de Deus começa a tocar e a mudar o curso das coisas, e abrir portas, e abrir caminhos, e a mudar resultados, e a mudar frutos, e a mudar tuas colheitas, e a mudar o teu estado, e a mudar a tua condição, no nome de Jesus Cristo. Quando Deus intervém, o mar se abre. Veja, e aqui eu entro no final da minha mensagem, vamos orar e vamos fechar. 2 chaves por dia, o pastor vai estar aí a ensinar algumas chaves. Por exemplo, hoje o pastor queria trazer 4, mas o Espírito de Deus disse para não colocar 4, e coloquei só 2, e Deus sabia o porquê. Então amanhã, no culto da noite, o pastor vai trazer mais 2 chaves. Amém? 2 chaves para provocar intervenção divina. O pastor trouxe algumas passagens, mas por conta do nosso tempo nós não vamos abrir. Amém? Mas você vai só anotar e você vai depois meditar. 2 chaves para provocar intervenção divina. Primeira chave: engajar ou envolver-se com o ministério da oração. Primeira chave, anota aí. Primeira chave para provocar intervenção divina na nossa vida: envolver-se de forma assídua, de forma constante com o ministério do quê? Da oração. Por quê, pastor? Porque a oração é um instrumento que provoca a intervenção divina. Atos capítulo de número 12, anote aí. A Bíblia fala que Herodes levou Pedro para a prisão, e a Bíblia declara que a igreja fazia o quê?
contínua oração, ou seja, oração incessante. A igreja não parava de orar. Veja, imagine que havia um evento no sábado, e nesse sábado era o dia que Pedro ia ser levado em praça pública para ser morto. Enquanto esperava um sábado chegar, a igreja não parava de orar para Deus fazer alguma coisa, para Pedro sair daquela cadeia. E a Bíblia vai falar como a igreja não parava de orar para a libertação e escape de Pedro. Enquanto Pedro dormia, na noite apareceu um anjo que ordenou que Pedro vestisse as suas roupas, calçasse as suas sandálias. O anjo abriu as cadeias, tirou as correntes, as algemas, abriu os portões da cadeia, e Pedro, que era um preso condenado à morte, no dia seguinte foi visto andar na rua com os seus irmãos. Mas o que trouxe aquela intervenção? Foi porque a igreja não parava de orar para mudar o curso daquela situação. Atos capítulo número 16, a Bíblia nos traz uma história semelhante. E nesse caso, diferente de Pedro, quem era? Era Paulo e eram Silas, que foram para uma cidade, repreenderam alguém, foram levados para a cadeia. E a Bíblia vai falar, perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e louvavam. E quando eles estavam a orar, a Bíblia diz que veio um terremoto na cadeia. A cadeia tremeu, as cadeias se abriram, e Paulo e Silas fizeram o quê? Saíram livremente daquela prisão. Veja, o que eu aprendo aqui com a história de Paulo é que as orações, elas podem fazer o quê? Abrir portas. Qualquer porta fechada na tua vida, nesses 7 dias de orações incessantes, nós declaramos que elas se abrirão em nome de Jesus. Orações abrem portas. Eu quero declarar no nome de Jesus que as tuas orações vão abrir a porta da tua cura, vão abrir a porta do teu emprego, vão abrir a porta dos teus negócios, vão abrir a porta da tua prosperidade, vão abrir a porta do teu crescimento espiritual, vão abrir a porta da manifestação dos teus dons e dos teus talentos, vão abrir a porta da tua expansão, vão abrir a porta da conversão da tua casa, vão abrir a porta da restauração da tua família. Enquanto você estiver a orar, a tua oração vai estar a quebrar cadeados, vai estar a quebrar correntes, vai estar a quebrar ataduras, vai estar a quebrar amarras. E durante todo o curso de 2023 não vai ter porta fechada. Quando você chegar, elas vão se abrir automaticamente. Quando você pisar, elas vão se abrir automaticamente. Até lugares que noutrora te rejeitariam acesso, em 2023 você vai entrar nos palácios, você vai entrar nos lugares grandes, você vai pisar em sítios improváveis pela força da tua oração. Em o nome de Jesus, alguém dá um amém bem forte. Segunda de Crônicas, capítulo número 7. Eu queria tanto poder abrir algumas passagens. Podemos abrir só essa, por favor? Amém. Segunda de Crônicas, capítulo número 7. Ainda estamos a falar sobre o quê? Sobre engajar-se, sobre envolver-se com a oração. Não é que agora abriu isso aqui, Jesus. Segunda de Crônicas, capítulo do número... Fecha isso. 7. Versículo número 12. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de quê? De sacrifício. Versículo 13. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e fizer o quê? E orar e fizer o quê? E buscar a minha face e fizer o quê? E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, depois do meu povo orar, o que vai acontecer? Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ou seja, aqui na verdade a Bíblia fala, se eu enviar peste, se eu enviar praga,
e depois se vocês orarem eu vou sarar. Na verdade, no original, o que aqui diz, não era Deus dizendo se eu enviar a peste, era Deus dizendo se eu permitir que a peste venha. Por quê? Porque naquela altura, e como hoje, existiam o quê? Pragas, pestes de lepra, pragas de gafanhotos imigradores, lagartas que comiam o quê? O cultivo. Então Deus está a dizer, se alguma maldição, se alguma peste vier sobre vocês, ou mesmo que não houver chuva, mas se vocês orarem, se vocês buscarem a minha presença, eu vou restaurar a vossa terra. Ou seja, eu vou mudar o quê? O curso das coisas. Eu vou mudar o quê? O curso da situação. Eu vou mudar o quê? O estado em que vocês se encontram. Eu não só vou mudar o estado, como desse momento que vocês me clamam e me buscam, eu vou fazer com que os meus olhos e os meus ouvidos estejam o quê? Atentos à oração daquele lugar. Deus aqui falava em particular do povo de Israel quando do reinado do rei Salomão, que acabara de construir, de edificar o templo de Salomão. Então Deus estava a dizer que naquele lugar, quando começarem a me buscar, eu vou ouvir. Mas o que vai fazer com que eu ouça e com que eu mude o curso da situação é o quê? É a força da tua oração. Significa que se eu e você não orarmos, nós vamos só viver da vontade permissiva de Deus. A nossa vida nunca vai estar alinhada à vontade perfeita de Deus. Nós nunca vamos colher de Deus o que Ele de fato quer que a gente colha, que a gente seja, que a gente viva, que a gente tenha. O que traz alinhamento perfeito ao nosso destino e ao nosso propósito é uma vida constante de oração. Veja, não importa quanto tempo você está atrasado, se você se intensificar na vida de oração, a tua oração vai trazer restauração daquilo que foi perdido. Joel, a Bíblia vai falar que Deus vai fazer o quê? Vai restaurar o que o gafanhoto migrador levou. Não importa quanto tempo passou e você não está vendo coisas acontecerem na tua vida. Se você mudar o curso da tua vida de oração, se eu mudar o curso da minha vida de oração, eu e você vamos experimentar uma restauração sobrenatural sobre toda e qualquer área da nossa vida. Eu posso ouvir um amém mais alto? Amém. Tiago capítulo número 5, versículo número 13. A Bíblia vai falar: está alguém entre vós aflito, ore. Ou seja, o que é que nós aprendemos aqui com o apóstolo Tiago? Que a oração, nós falamos um pouco sobre isso, acho que na sexta-feira, é a chave para alterar o quê? A aflição. Então, quando a aflição chega na tua porta, ouça, não é estação para chorar, não é estação para se lamentar, não é estação para perder apetite, não é estação para beber, para dormir, para se distrair. Quando a aflição chega no nosso arraial, é estação para nós abrirmos a nossa boca e pela força da nossa oração contrapormos o quê? Aquela aflição. Salmos capítulo de número 18. Vamos ler Salmos 18 amanhã, amém? Porque aqui o pastor fez marcação de vários versículos e vai ser um pouco extenso, mas você só anote aí. E quando chegar a casa até pode estudar. Amanhã nós falamos sobre Salmos 18 por conta do tempo. Segundo ponto, ou segunda chave para provocar intervenção divina. E aqui nós fechamos o nosso culto. Amém? O amém está fraco, quer dizer que não é para fechar. Então se não é para fechar, digam, o pastor traz mais 5 chaves. É para fechar ou não é para fechar? Amém. Deus gosta de pessoas honestas. Não fica com vergonha, vão me ver que eu falei que é para fechar. Não, é para fechar. Segunda chave: louvor ou adoração. A segunda chave que nós temos para essa noite, que provoca a intervenção divina, é a chave do louvor. Salmos capítulo número 22, versículo número 3. A Bíblia vai falar que Deus, Ele adora, ou melhor, Ele habita, Ele faz da adoração dos homens o quê? A sua habitação. E o que que o salmista, e se você for ler essa passagem, você vai ver que o salmista começa o quê? Com uma aflição, e no final dessa passagem ele experimenta o quê? Restauração. Ou seja, o teu louvor atrai a presença de Deus. E quando o teu louvor atrai a presença de Deus, Deus não vem para te ver a sofrer, Deus vem para alterar o curso da tua situação.
Deus não vem para rir na tua cara. Isso, sofre. Não, Deus vem para começar um processo de transformação na tua vida, que começa de dentro para fora. Deus vem para deixar uma semente de fé. Deus vem para trazer ânimo. Deus vem para trazer poder. Deus vem para trazer alento. Deus vem para trazer restauração. Quando você adora de corpo, alma e espírito, e espírito em verdade, Deus vem para trazer energia sobrenatural. Daqui a nada você estava a chorar, e uma adoração verdadeira te traz uma energia estranha, e você está motivado para continuar, e você está motivado para correr atrás, e você está com uma declaração mais positiva do que a declaração que você estava exercendo no momento que você, antes de você o quê? Começar a louvar ou adorar. Ouça, experimente só de uma forma estranha e exponencial, de uma forma agressiva, em meio ao caos, em meio à aflição, em meio às dores, louvar Deus, mas louvar Deus loucamente. Você vai causar espanto para Deus, porque veja, o que vai passar no entendimento de Deus é que se esse está com dor, não tem dinheiro para pagar conta, não tem dinheiro para comer, não tem isso, não tem aquilo, mas me louva dessa forma, me celebra dessa forma, mas dança dessa forma. Imagina quando eu lhe prosperar, imagina quando eu colocar um milagre, imagina quando eu lhe curar. Se na aflição não para de me louvar, se na aflição não para de me buscar, se na aflição não para de me adorar, se na aflição não para de me enaltecer, imagina quando o milagre chegar, imagina quando a porta se abrir, imagina quando os resultados mudarem. Ouça, quando na aflição você não para de adorar Deus, Deus vai ter pressa de te colocar na bênção, porque Ele vai querer ver o teu louvor na adoração. Se o teu louvor na dor agrada a Deus, Deus vai querer experimentar o louvor que vai sair do teu lábio quando a bênção chegar. Então adore a Deus em meio à aflição, porque quando você adora a Deus em meio à aflição, Deus vem para mudar o teu cativeiro. Deus vem para intervir e mudar o curso daquilo que está mal na minha e na tua vida. Veja aí, Salmos, capítulo número 67. Rapidamente podemos abrir? E você já vai se colocando em pé enquanto você abre. Salmos capítulo 67. Pastor, tinha mais uma passagem, mas não vamos ler por conta do tempo. Isso pode se colocar em pé para nós podermos orar. Salmos capítulo número 67. Versículo número 5 diz assim: louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra, veja como consequência do louvor, o que vai acontecer? A terra dará o quê? O seu fruto. E Deus, o nosso Deus, fará o quê? Nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra farão o quê? O temerão. Louvem a Deus. Quando eu louvar a Deus, a terra vai fazer o quê? Vai dar fruto. Veja, aqui a terra dará fruto. A Bíblia está falando de resultados, está falando de prosperidade, está falando de plantar alguma coisa, qualquer que seja, qualquer área que seja, e você poder colher a semente do teu plantio. O caminho da colheita, na verdade, está escondido num relacionamento íntimo com Deus. E a Bíblia vai falar na sequência que a terra vai temer Deus. Mas por que a terra vai temer Deus? A terra vai temer o teu Deus por causa do que o teu Deus vai fazer na tua vida. É por essa razão que você vai ver que a Bíblia fala que por onde o povo de Israel fosse passar, quando saíram do cativeiro do Egito, aquelas nações faziam o quê? Temiam. Por quê? Porque eles ouviram a fama de que o Deus desses homens abriu o mar vermelho para eles poderem passar. Não só abriu o mar vermelho, como antes de abrir o mar, matou os primogênitos todos daquela nação. Não só matou os primogênitos daquela nação, como depois de ter aberto o mar e ele passar, Faraó e todo o seu exército morreram dentro do mar. Então as pessoas começaram a ter o quê? Temor do Deus de Moisés.
Por causa do que Deus tinha feito o quê? Na vida daquele povo. O que vai trazer temor do teu Deus, respeito do teu Deus, é o que Deus vai começar a manifestar na tua vida. Só que Deus só vai manifestar na minha e na tua vida quando nós corrermos atrás do quê? Da manifestação da glória e do poder dele sobre a nossa vida. Porque eu já disse aqui várias vezes que Deus, ele é como um cavalheiro. Ele não entra onde ele não é bem-vindo. Ele não se manifesta onde não querem a presença dele. A Bíblia vai falar no livro de Isaías que toda a terra está cheia da glória de Deus, mas é preciso algum esforço para fazer o quê? Para acedermos o quê? A manifestação da glória de Deus. E não importa, na praia, no bar, em casa, no carro, no comboio, no autocarro, qualquer lugar que você se concentrar, você pode aceder à presença de Deus. E por intermédio desse acesso à presença de Deus, coisas vão começar a mudar pela força do quê? Da intervenção divina na nossa vida. Eu posso ouvir um amém mais alto? Amém. Alguém celebra e glorifica o Rei da Glória.